Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar a fundo na anatomia de uma emoção. Nosso foco é descobrir como quebrar de vez aquelas correntes das narrativas mentais catastróficas que causam tanto sofrimento desnecessário no nosso dia a dia. É até curioso notar como a mente humana acaba virando prisioneira das próprias invenções, não é? Mas a boa notícia é que existe uma lógica estruturada para sair dessa. Pensa no grande paradoxo da vida moderna. Por que será que um único momento ruim faz a gente sentir que a nossa existência inteira é um fracasso absoluto? É um fenômeno muito louco. Apesar de toda a nossa incrível evolução cognitiva, nós ainda temos uma tendência biológica fortíssima de pegar um instante passageiro de tensão física e associar isso a uma vida permanentemente arruinada. Um simples desconforto vira uma crise existencial gigante em questão de segundos. Parte 1. A ilusão da ansiedade. Bom, aquilo que a gente costuma chamar de ansiedade no dia a dia é, na verdade, um mecanismo muito mal compreendido. Sabe aquele aperto? Nem sempre é um perigo real e imediato. Muitas vezes é só uma ilusão complexa projetada pela mente. Para entender isso melhor, nós vamos usar os insights da autora Brianna Wiest, do livro 101 Ensaios que Mudarão Sua Forma de Pensar. A obra mostra de um jeito brilhante como nós simplesmente desaprendemos a escutar o nosso próprio corpo de forma objetiva. Em vez disso, a gente pega pequenos desconfortos físicos e os transforma em histórias gigantescas de pânico. Tem uma citação no livro que resume perfeitamente a situação. Ela diz: as emoções são simples e sutis. Em última análise, elas se resumem a uma de duas coisas: tensão ou abertura. O ponto crucial aqui é entender que uma emoção, na sua essência mais básica, é apenas uma sensação física. Não é o fim do mundo de jeito nenhum. Não é uma tragédia sem conserto. No corpo, na nossa biologia, é só um aperto no peito, uma respiração mais ofegante ou aquele famoso frio na barriga. Absolutamente nada além disso. Na prática, a gente precisa traçar uma linha bem clara entre a realidade dos sentimentos e o que, na verdade, são apenas sintomas. Olha só, os sentimentos físicos são biologicamente programados para serem rápidos e transitórios. Uma raiva genuína ou um susto duram poucos minutos. Então, se um suposto sentimento dura semanas ou meses a fio, tipo aquela ansiedade prolongada, ele já não é mais uma emoção, ele vira um sintoma. É o sintoma de uma historinha mental que o nosso cérebro se recusa a soltar. Esse sofrimento prolongado é, quase sempre, só uma recusa de aceitar a realidade daquele exato momento. Parte 2. O veneno da extrapolação. Agora a gente entra nas armadilhas cognitivas que realmente envenenam o nosso raciocínio. O que é exatamente a extrapolação? Bom, é aquele ato irracional de pegar as circunstâncias de um único momento presente e projetar essa exata condição para a vida como um todo. É aquela crença cega de que as coisas sempre vão continuar sendo exatamente como estão agora. Esse é o grande erro de cálculo do cérebro. Uma terça-feira à tarde meio frustrante é instantaneamente convertida em um fracasso existencial crônico. E pior, essa extrapolação nunca vem sozinha. Ela ganha força com algumas falácias mentais muito bem documentadas. A primeira é a catastrofização, ou seja, assumir logo de cara o pior cenário possível. A segunda é a leitura de mentes, aquela presunção perigosa de achar que sabemos exatamente o que as outras pessoas estão pensando ou criticando. E, por fim, a supergeneralização, que é decretar um fracasso total só por causa de um tropeço isolado. Quando a gente junta essas três coisas, fica claro que a mente humana é uma verdadeira rainha do drama. Ela trabalha ativamente para construir montanhas enormes a partir de grãos de areia, muitas vezes como uma defesa toda distorcida contra a nossa própria vulnerabilidade. E o resultado final de toda essa ginástica mental? Um sentimento ruim acaba virando um dia inteiro ruim. É super comum a gente confundir uma emoção negativa transitória com uma prova definitiva de que a vida toda está no caminho errado. Sentir medo ou tensão é normal, é pura biologia. O grande problema é julgar que essas sensações são provas incontestáveis de inadequação pessoal. Parte 3. Sensação física versus mente. Chegamos a um ponto fundamental: separar a realidade biológica da ficção. A gente precisa distinguir muito bem o que o nosso corpo físico sente de forma palpável daquilo que a nossa mente começa a tagarelar sem parar. Pensa bem, um aperto no peito, aquele nó no estômago, o coração batendo rápido, isso é inegável, é pura tensão acumulada. Mas e aquela história mental dizendo, minha carreira acabou, ou eu sou um fracasso? Isso é ficção pura. Olha a desproporção das coisas. Separar de forma radical o que a gente sente no corpo dessa história de terror que a mente escreve é o primeiro passo para ganhar clareza, e é o mais vital de todos.
E para ajudar nessa separação, a nossa evolução nos deu de presente um mecanismo incrivelmente poderoso, a metacognição. Em termos simples, é a capacidade única do nosso córtex pré-frontal de pensar sobre a própria mente, de observar nossos pensamentos de uma perspectiva externa e bem objetiva. Graças a isso, nós temos a capacidade de olhar para um sentimento forte, avaliar a lógica dele e tomar a decisão puramente racional de ignorar aquelas respostas emocionais que nascem de um medo instintivo e que não possuem base nenhuma na realidade presente. A grande verdade, imutável, é que o problema quase nunca é o problema em si. O problema é como pensamos sobre ele. A enorme maioria das crises emocionais que a gente enfrenta pela vida passaria com muita rapidez se não ficássemos alimentando tudo com histórias trágicas na cabeça. A toxicidade emocional nasce exatamente da recusa em simplesmente aceitar e vivenciar o que quer que esteja acontecendo internamente naquele segundo. A mente entra em desespero tentando consertar algo que deveria apenas ser sentido, então, liberado. Parte 4. Como quebrar o ciclo. Toda essa mudança exige algo que os antigos gregos chamavam de metanoia. A metanoia é uma mudança psicológica ou emocional gigantesca. É literalmente transformar a mente, o coração e o próprio modo de levar a vida. É mudar radicalmente o paradigma de como a gente se relaciona com as nossas vozes interiores. Exige que a gente abandone aquele papel de vítima dos próprios sentimentos e assuma a postura firme e inabalável de um observador consciente. E como colocar essa metanoia em prática? A obra original sugere 3 passos lógicos e essenciais para processar qualquer emoção. Passo 1. Notar de forma objetiva a tensão física no corpo. Onde ela está apertando? Passo 2. Derrubar ativamente toda e qualquer narrativa mental que tentasse grudar nessa tensão. E o passo 3, que é sem dúvida o mais importante, permitir que a sensação fisiológica pura exista e passe pelo sistema nervoso totalmente sem julgamentos. Se a gente corta o combustível caótico da mente, aquele desconforto puramente físico perde a força naturalmente e simplesmente vai embora. Pessoas genuinamente fortes e resilientes dominam uma arte muito clara. Elas não acreditam que toda e qualquer flutuação emocional seja o sinal de uma tragédia. Elas sabem observar o fluxo da mente sem se identificarem com ele. O pensamento é só algo que passa, não define a identidade de quem pensa. E, acima de tudo, elas não confiam cegamente em qualquer instinto emocional. Alcançar a maturidade é entender que muitos gatilhos vêm de traumas antigos e que nem toda onda de estresse precisa de uma resposta imediata ou tem de fato uma importância real. Se a gente destilar toda essa complexidade da psicologia e da filosofia humana, a conclusão é bem direta. Curar é simplesmente se permitir sentir. A verdadeira calma não vem de forçar o cérebro a pensar positivo o dia todo. A paz verdadeira surge quando nós damos permissão a uma sensação física, seja angústia, cansaço ou tensão, para apenas existir no nosso corpo, sem brigar com ela, sem tentar fugir e, o mais importante de tudo, sem colocar nenhum drama literário em cima dela. Para fechar nossa análise de hoje, fica um questionamento. Se a gente tirar os filtros da ilusão mental, a pior coisa que pode acontecer no fim do dia é apenas uma sensação física passageira. Sendo assim, do que a humanidade tem tanto medo afinal? Quanta energia vital a gente entrega todo santo dia para problemas completamente fabricados pela nossa própria cabeça. Fica aí essa perspectiva provocadora sobre como as narrativas mentais ditam inteiramente a qualidade da nossa vida. Um grande abraço e até a próxima análise.